Sejam todos bem-vindos a esta live. Hoje uma live muito importante, uma live cujo título foi inspirado neste livro do Bert Hellinger. Não sei quem tinha percebido isso, os bons entendedores perceberam, né, pessoal? Então foi uma live que desde o começo nós estamos honrando o nosso grande mestre, o nosso grande professor Bert Hellinger. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão chegando por aqui. E nós hoje receberemos uma convidada muito especial, que é a professora Daniela Flieger, que eu acho que já está aqui. Deixa eu ver. É uma grande honra receber essa pessoa fantástica aqui, Muito Daniela Flieger. Seja obrigada, bem-vinda querido. Muito ao meu obrigada. Que espaço, à alegria minha estar casa. aqui. E é uma grande honra, essa é uma live muito importante, é uma live que a gente precisava vir aqui falar. Por quê? Porque nós somos... nós temos vários lugares de fala, né, Daniela? Porque nós somos psicólogos. Quando eu fui pensar assim, qual seria a pessoa ideal para falar sobre isso? Eu pensei em você, porque a gente é psicólogo, a gente é constelador e a gente também forma consteladores. E a gente tem muito aluno psicólogo. E eu imagino que, assim como eu, Daniela, você deve estar tendo uma demanda de alunos preocupados. Então, eu senti essa necessidade e desde já eu queria agradecer o fato de você ter aceitado e a sua coragem, porque desde já eu diria que você Olha, precisa ser muito eu não corajoso para sei, estar aqui né, falando desse assunto. Jardel, O que você eu acha, até Daniela? brinquei hoje no meu story, assim, falei, olha, gente, eu não sou muito de fazer live, porque vocês sabem que eu não sei fazer live. Eu sou professora, eu gosto de dar aula, daí eu acabo falando muito, sabe? Assim, eu até achei muito legal você me convidar, falei até com meu marido, olha, vai ser bom conversar com isso com o Jardel, sobre isso com o Jardel, porque você é um homem polido, educado, sabe? E aí você já me coloca nos trilhos, entendeu? Porque eu já sou mais controversa, assim. Então, daí eu falei, não, vai ser equilibrado, vai ser uma conversa equilibrada. Isso, mas fique à vontade, você pode falar o que você quiser, viu, Daniela? Aqui não tem repressão, aqui não tem, não pode. Aqui tudo pode. A gente está aqui já quase chegando a 500 pessoas, então eu queria dar as boas-vindas a É. vocês. Queria que você, eu sei que é difícil acompanhar o chat com muita gente, mas escrevam, pessoal. Quem é aluno da Daniela, quem é meu aluno, escreva para a gente ir sentindo vocês, para a gente ir sentindo a energia de vocês. Hum. E aí, Daniela, o que eu pensei da gente Ah, começar? Eu separei aqui, esse livro aqui, Olhando para a Alma das Crianças, que eu adoro, do Bert, que inclusive é o livro que eu estou estudando esse semestre com meus alunos. Todo semestre a gente lê um livro inteiro do Bert, assim, inteiro, comentando. E na segunda-feira teve aula desse livro de leitura. E olha só que frase fantástica aqui que eu separei para a gente começar a live. Olha, o Hellinger diz, na página 70, tá? De quem tiver essa edição do Olhando para a Alma das Crianças. O Bert diz, ó, só podemos lidar com o agressor se dermos a ele um lugar em nosso coração. Então, ele amolece, não antes. Qualquer intervenção o endurece. Então, eu separei essa frase, por quê? Porque eu acho que é interessante a gente com começar certeza. dizendo isso, que a gente não está aqui para brigar, né, Dani? Por quê? Porque não leva a nada, né? Então, eu até falei isso para meus alunos, eu falei assim, olha, eu poderia fazer uma nota, eu poderia fazer um documento mostrando o quanto que o documento do ZRP tem de falhas e que não foi construído por esse motivo. Só que isso ia gerar talvez uma outra nota técnica, criticando minha nota técnica, e eu querer fazer uma outra, sabe, debate que tem réplica, tréplica, e a questão não é Não, com essa. certeza. Por quê? Será que a gente precisa realmente defender alguma coisa? Então, para você que está chegando aqui, né, que a maioria são os nossos alunos, qual que é o objetivo dessa live? A gente conversar sobre a nota, a gente explicar um pouco qual que seria um posicionamento possível para você, principalmente que você é psicólogo e é constelador,
Ou você que é constelador e está cursando psicologia, ou você que está cursando psicologia e queira ser constelador também, você que quer unir essas duas áreas, Olha, será que existe realmente um há problema? um tempo atrás, já O que quando você acha, teve Dani? um desses movimentos, né, eu fiz uma live com os meus alunos, falando o seguinte, eu vou usar esse exemplo aqui que eu acho que ele é bem bacana. A gente tem que compreender que a constelação familiar não é uma salinha alugada no prédio da psicologia. Não é. A psicologia é um prédio e a constelação é outro Isso. prédio. São dois campos distintos. A constelação existe em si mesma e ela não está reivindicando da psicologia absolutamente nada. Quem está incomodado, na verdade, não é a psicologia, que também é importante a gente pontuar isso. É o Conselho Federal de Psicologia. Por que é tão importante a gente olhar isso? Porque nós, como consteladores, contribuímos se direcionarmos o olhar para a alma. Né? Porque é esse o nosso campo. Nós olhamos para a alma, né? Para onde olha a sua alma, né? Essa é a grande questão. Nós olhamos para a alma. Eu acho que a nossa grande contribuição aqui é falar ao profissional de psicologia, ao psicólogo, que agregou, né, uma nova formação. Então, não existe, a proposta não é o psicólogo constelador. A proposta é o psicólogo que também é facilitador das constelações, como uma outra vertente. Não é uma técnica que está reivindicando ser aceita e ser acoplada à psicologia, né? A constelação, ela tem os seus pressupostos, ela é uma ciência em si mesma, ainda que não reconhecida por uma ciência tradicional, mas ela é uma ciência em si mesma e ela está muito bem, obrigada. Quem está incomodado com a história? O conselho, né? Foi o Conselho de Psicologia que emitiu uma nota dizendo que era para orientar os psicólogos, mas basta você ler para você descobrir que não é exatamente essa proposta, né? É uma ameaça velada, né, no fundo. Acho que é importante que a gente deixe isso claro, né? E aí, como a gente combinou de falar do conflito e paz, né? Eu vi que você estava começando com ele aqui, eu também estou com o meu aqui. Eu separei uma frase do Bert aqui que diz: todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Ou seja, essa nota, ela denuncia um conflito, né? E tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Remover algo do caminho. É muito importante que a gente, como professores, né, a gente deixe claro, não dore a pílula. Por quê? Porque esse conflito não vai se atenuar. Porque quem estuda Bert Hellinger sabe que todo conflito denuncia um desejo de extermínio. E ele vai perder a força se for visto como tal. Então, o grande ponto, ele não vai perder. Ele, na verdade, ele vem crescendo, ele vem crescendo, ele vem crescendo. E essa nota é um anúncio de o gato subiu no telhado. Sabe aquela historinha de o gato subiu no telhado, o telhado estava chovendo, né? Então, quer dizer, nós, como formadores, precisamos ajudar os nossos alunos a olhar para isso e entender como é que isso cabe, né? Quem sou eu dentro disso? Onde é que isso me afeta? Porque o conflito vai continuar crescendo e vai continuar crescendo e com um excelente objetivo, que é gerar posicionamento, né? O Bert também fala nesse livro aqui, ele diz assim, conflitos acontecem todos os dias. Eles surgem quando precisamos impor-nos. Ajudam-nos a crescer e a encontrar soluções melhores, a ampliar nossas fronteiras. E eu acho que é essa a grande proposta aqui, da gente contribuir para que o psicólogo que buscou na constelação um recurso a mais, uma outra formação, entendeu? Por quê? O que você está buscando?
que te fez buscar, né? Por isso a questão do para onde olha a sua Isso. alma. Então, eu separei aqui para a gente conversar, porque eu não consigo parar de falar. Eu separei 3 pontos que eu acho que são os mais importantes e que é como a gente vai realmente contribuir, sabe? Como docentes, né? Para esse profissional que tem essa batalha pela frente, né? Precisa ampliar suas fronteiras. Olha, eu tô com a nota, tá, pessoal? Eu vou ler agora um trecho da introdução da nota de psicologia, tá? Ela diz assim, que levantaram a hipótese de que a prática da constelação familiar não se configura como um método ou técnica psicológica e que apresenta incompatibilidades éticas com o exercício profissional da psicologia. Tudo bem, ok. Então, é para vocês começarem a ficar aliviados, tá, pessoal? A ideia desta live é principalmente deixar vocês tranquilos. Então, você que é psicólogo, enquanto você estiver exercendo a psicologia, saiba você, se você não tinha entendido, estou te explicando agora, saiba você que constelação familiar não segue as normas, métodos, existe incompatibilidade ética com o exercício da psicologia. Ok, então quando você for exercer psicólogo, você não vai ser constelador. Só que você tem uma liberdade de, além de ser psicólogo, você pode ser muitas outras coisas. Enquanto você estiver fazendo essas outras coisas, você vai fazer parte de outros grupos. Não é porque você é psicólogo que você é psicólogo em todas as atividades que você for fazer na sua vida. E aí, Dani, eu pensei numa metáfora, né, bem exagerada, né, para as pessoas entenderem o que a gente está falando aqui. Então, imagina que existe um professor de engenharia, por exemplo. Então, vamos sair totalmente da área de terapia, tá? Existe um professor de engenharia que dá aula durante o dia num curso de formação de engenharia. Então, ele é engenheiro, ok? Então, ele responde para o conselho de engenharia, ele dá aula de engenharia, só que essa pessoa hipotética, que eu vou chamar de João, o João, ele é um professor de engenharia, mas esse João, ele também tem aptidões com pintura, Dani. Então, à noite, o que ele faz? Ele abriu um estúdio em que ele ensina as pessoas a pintar. Então, olha que lindo isso. Durante o dia, ele é engenheiro, aí à noite ele chega em casa, toma um banho, aí ele vai para o estúdio dele e tem alunos que ele ensina a desenhar. Aí, de repente, o conselho de engenharia começa a dizer assim: João, você não pode usar engenharia na pintura. Aí o João disse assim, mas eu nem queria. Tá tudo bem, conselho de engenharia, eu não queria mesmo. Aí chega uma outra pessoa e diz assim, João, o que você está fazendo? Uma pseudo-engenharia. Aí o João diz assim, mas em nenhum momento eu disse que a minha pintura é uma engenharia, muito menos que é pseudo-engenharia. Eu não. E aí é interessante que as pessoas enchem, né? Elas falam alto, pseudo. É uma pseudo, mas a gente nem quer. A gente quer só deixar claro que você, assim como o João, pode de manhã e à tarde ser engenheiro e à tarde ele ser pintor, você pode ser em um dia da sua semana psicólogo, responder ao conselho de ética da psicologia, seguir todas as normas da psicologia, e num outro dia você ser constelador. E aí você vai ter um outro grupo de constelação, você vai ter um professor de constelação, você vai ter pares de constelação, você vai ter outros tipos de regra. Exatamente. E não há Eu nada acho de muito, errado acho nisso. muito bacana, O acho que muito você acha, bom. Dani, dessa E acho que metáfora do a João? questão da pessoa entender isso, né? Se posicionar. O Beth disse que definiu a constelação como uma ferramenta de ajuda para a vida. Então, ela não se arroga a ser nada além disso. Mas o que é? Isso. É uma ferramenta de ajuda para a vida. Ele nem quis emprestar nenhum título importante. Olha, vocês podem ficar com os títulos importantes, tudo para vocês. Eles falaram na nota, a constelação agora está tentando se arrogar o título de sistêmico, né? Olha, gente, né? Enfim. Então, a grande questão é Sim, sim. que ela é uma coisa simples, é uma ferramenta de ajuda para a vida. E a constelação, ela tem
regras de manuseio, né? Que são as ordens de ajuda. E essas ordens de ajuda, elas propõem tratar o outro como adulto. Ou seja, essa pessoa sabe aquilo que ela está procurando. Olha, é isso daqui. Então, a partir daí, isso desconstrói toda a argumentação ali do, por exemplo, mas por que as pessoas assistem e aí quebra o sigilo, né? Eles argumentam isso, ou faz na internet, e aí isso daí fere a ética do psicólogo de guardar sigilo. Mas, gente, não é isso. Não é psicologia, né? É uma ferramenta de ajuda para a vida. É uma outra ferramenta terapêutica e pronto, acabou. Por isso essa ideia de são 2 prédios distintos. Fim. Perfeito. E aí, Dani, você tinha falado que você separou 3 bem pontos. simples. Então, Eu vamos acho que seguir. Qual é o primeiro bem ponto que conhecido você separou para dentro? de quem estuda constelação, mas para quem está começando, eu acho que é importante. No livro O Amor do Espírito, Bert tem um texto chamado O Cativeiro do Espírito, onde ele fala dos campos, né? E diz que o campo é como um campo mental que toda profissão tem o seu campo e ela cresce até uma estatura e não assimila mais nada novo e assim segue o baile, né? Só que o que eu acho que nós que atuamos dentro do campo da constelação precisamos compreender que dentro do campo da constelação, então existe uma realidade que é da natureza dos campos se rejeitar mutuamente, né? E aí o Bert tem toda uma teoria sobre esse desejo de extermínio, quando uma consciência de um grupo cresce e se sente ameaçada por um outro grupo, esse grupo se une para tentar destruir o outro grupo, ou seja, são fenômenos de consciências de grupo. Isso é sobre campos de uma maneira geral e vai acontecer sobre todos os assuntos. Mas nós que buscamos crescer e nos desenvolver dentro do campo da constelação, precisamos entender que este campo é composto por confronto. É da natureza do campo da constelação o confronto. Então, a pessoa que não se habilita ao confronto não se sustenta no campo da concentração. E esse confronto não é bate-boca, esse confronto não é defender ideologias. Esse confronto é suportar ser confrontado. Por quê? Porque a pessoa vai ser confrontada, porque isso faz parte da natureza do campo, que você vai ter que aprender a caminhar para além da limitação das consciências. E isso exige que você seja confrontado. Então, quer dizer que não adianta a gente, por isso que eu falei, não adianta a gente dourar a pílula, porque para que você manuseie bem a ferramenta da constelação, você precisa lidar com isso, né? A gente precisa aprender a enxergar o confronto, a dizer, ele existe, a olhar para essa nota e entender exatamente o que ela anuncia, né? E convidar os alunos a se posicionar diante disso nas suas próprias escolhas. Não com relação a eles, mas com relação às suas escolhas. Isso. É interessante também a gente pensar sobre o posicionamento dos psicólogos que estão apoiando esse movimento, porque não são todos, tá? Então, eu gostaria de convidar todos vocês a irem até o Instagram do CFP, aí vocês vão buscar esse post. E vocês leiam os comentários do post. Só peço isso para vocês, tá? É assustador, Daniela. Depois você dá uma olhada lá. É assustador você pensar que psicólogos estão escrevendo coisas daquele tipo, sabe? Parece realmente uma caça às bruxas, certo? Porque o Bert, ele foi excluído, né? Para quem não sabe da história do Bert, meus alunos sabem, os da Dani com certeza sabem, né? Que a gente fala disso. Mas o Bert, ele foi excluído de vários grupos, inclusive da própria Alemanha. Ele foi excluído do próprio país dele. Depois vocês podem dar uma lida no livro, tem um lugar para os excluídos e tem a biografia do Bert, né? Os 2 livros falam um pouco disso. O Bert, ele disse sim para essas exclusões. Então, o que nós, seguidores do Bert, estamos seguindo, estamos sentindo na pele, é algo que o Bert já sentiu. E aí, o meu convite primeiro é pensar no posicionamento
desses profissionais, o que move eles? Da onde que vem essa agressividade? Por que eles estão se sentindo tão ameaçados? Então, acho que o primeiro ponto é a gente dizer que nós respeitamos o CFP enquanto uma autoridade, porque nós somos psicólogos. Eu sou psicóloga, a Daniela é psicóloga. Então, sendo psicólogo, a gente tem um órgão que tem essa responsabilidade perante nós. Então, a gente não está aqui para ir contra essa autoridade. Por quê? Porque daí já vem uma análise sistêmica, né, Daniela? Porque, assim, sendo uma autoridade, isso nos coloca diante de um pai e de uma mãe, o CFP enquanto nosso pai. E todos nós psicólogos enquanto irmãos, se a gente olhar sistemicamente este grupo de psicólogos, ok? Por que em algum momento os irmãos começam a falar mal de um irmão? Porque este irmão, ele está indo na má consciência. Então, assim, a má consciência incomoda o clã ao qual essa má consciência está se direcionando. Só que a gente aprende nas constelações, pessoal, que a má consciência é necessária para a evolução do sistema. O sistema só cresce porque existem as ovelhas negras que somos nós. Um olhar da gente entender esse nosso papel nessa família que você colocou aí com uma missão compensatória. Sabe? Porque eu acho que a gente... É por isso que eu falei que eu queria falar de 3 pontos. 2 que falam do indivíduo, né? Da posição do profissional e do seu crescimento como profissional. E esse 3º que fala desse macro, né? Que você já trouxe aí um olhar da gente entender como uma família, né? E da gente entender esse movimento dentro de um contexto bem maior, sabe? Que aí eu acho que a gente vai entender exatamente o que acontece na alma dos consteladores que estão aqui incluindo coisas através da constelação, porque essa é a questão, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto. Nós estamos em compensação. O segundo ponto pode trazer, então, o pessoal. Seu segundo ponto, ou Dani, seja, que você tinha separado? Esse facilitador que adentra esse campo que é constituído de confronto, né? Que é como se fosse uma academia que fortalece a musculatura da alma através do confronto. Esse é o campo da constelação. Esse profissional, ele vai precisar caminhar dentro do seu próprio processo, para além da consciência arcaica que o constitui. E aí a gente precisa entender esses movimentos como pessoais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu já tive muitos alunos que sofreram perseguição e aí a gente senta para entender a perseguição. E ela é sempre pessoal, ela nunca é institucional. Então, por exemplo, o colega do consultório do lado, nunca é o paciente. Né? É sempre o psicólogo da sala do lado, é o psicólogo que denuncia como é que fala? O Instagram da pessoa. É uma perseguição de iguais. É essa a grande questão, né? Nunca é uma coisa, a pessoa... Sim. E aí, esses dias, uma aluna falou assim, Dani, o que eu achei mais legal foi meu marido, que foram falar qualquer coisa para ele, e ele falou assim, olha, vocês param de me encher o saco, porque qualquer coisa eu venho aqui e tiro a minha placa de psicólogo e coloco coaching. Por quê? Para os meus pacientes não vai mudar nada, porque o vínculo deles é comigo, e aí vocês vão parar de me encher o saco. Vai mudar, então, exatamente. Eu acho que é importante o profissional, né, que trabalha com terapia, seja ela qual for, né? Entender que nós precisamos adultecer e nos responsabilizar pelas nossas relações profissionais, né? É natural que o recém-formado, porque muitos desses que levantam a bandeira são recém-formados, né? Os ativistas são recém-formados e eles estão em busca de algo para si. E aqueles que saíram desse campo buscando um algo, é porque eles já estão nesse campo faz tempo, né? 25 anos, no meu caso, 25 anos de consultório. Sim. Quando eu descobri Bert Hellinger e falei, uou, né? O que ele tem para oferecer?
E isso gerou na minha vida uma, uma mudança assim, radical de toda a minha terapia. Antes de afetar a minha prática, eu tive que rever os meus anos de terapia, porque eu tinha organizado todo o conteúdo na estante de uma determinada maneira. E aí eu fui descobrir a proposta de Bert Hellinger e eu falei, isso aqui não serve mais para nada, né? Não... E só que eu encontrei respostas e resultados na minha própria vida que eu não havia encontrado em todas as terapias que eu tinha feito, em tudo que eu tinha estudado. E essa é a verdade do psicólogo que se torna também constelador familiar. Ele faz isso porque ele experimenta nele, né? Então, é um efeito de alma, na verdade. Essa é a grande questão. Então, esse é o segundo ponto. A gente entender o efeito de alma. Porque é só se movendo na alma que a gente é levado pelo rio para longe dessa perseguição. Porque essa perseguição está nas bordas. Né? Está nas bordas. Uhum. Sim. Você falou algo fantástico, viu, Daniela? Que é, Nem um os pouco. nossos pacientes, eles não estão preocupados. Aliás, os nossos pacientes, eu vou falar para a minha experiência, tá? Eles adoram saber que o psicólogo deles é também constelador. Por quê? Porque são mais ferramentas que eles podem ter para o auxílio deles. E eu digo mais, pessoal, apesar da psicologia, quando a gente fala psicologia, a gente não está generalizando, tá? Apesar de muitos psicólogos ali estarem incomodados, os consteladores, eles recebem com muito amor os psicólogos. Por quê? Porque é muito bom para a gente, constelador, constelar alguém que está passando por terapia. Por quê? Porque esse psicólogo, muitas vezes, ele vai assistir a constelação do paciente. Então, olha que lindo, um constelador recebe para constelar o cliente dele com o seu psicólogo. O psicólogo assiste a constelação e o psicólogo vai conseguir ajudar o paciente depois a trabalhar as questões que surgiram na constelação. Então, a gente vê com muito, muito bons olhos, inclusive, um convite que eu ia deixar para vocês que estão assistindo a gente, que deve ter muita gente também que não é nosso aluno, não está aqui com boas intenções, e dizer que vocês também são bem-vindos tanto a esta live, quanto a conhecer o trabalho de constelação. A única coisa que eu sugiro é que vocês não entrem nesse espaço armados. Então, assim, eu vou lá só para mostrar o quanto absurdo que é a constelação. Não, deixa todas as armas lá na porta, entra como se você estivesse entrando num cinema para assistir um filme novo. E aí, quem sabe você não vai ter uma opinião diferente, porque isso aconteceu comigo, Daniela. Eu trabalhava com psicanálise lacaniana. Você imagina para um psicanalista lacaniano assistir uma constelação. Eu entrei, eu falei assim, isso é loucura. Eu falei, isso aqui, eu falei assim, eu quero sair daqui, mas eu não conseguia sair, porque estava no meio da constelação. Eu falei assim, então, isso aqui é um teatro, está todo mundo fingindo, né? Então, assim, eu vou sair. Só que eu falei assim, eu vou esperar acabar a constelação. E aí o que aconteceu? A maior bênção que poderia acontecer na minha vida, que me chamaram para ser o avô. Eu tava lá, escolhe alguém para ser o avô. Ah, você aí. Eu falei assim, mas eu nem sei o que é isso. Não, pode entrar. A consteladora manteve, pode entrar. Quando eu entrei, Daniela, eu falei assim, de onde que vem essa força? O que eu tô sentindo aqui? Comecei a chorar, comecei a falar. Falei assim, eu preciso entender o que é isso. E aí foi um caminho sem volta, né? Imagino que com você, na verdade, eu entrei pelos livros. Mais ou menos parecido. Eu era essa psicóloga bem arrogante, né? Tá. Que estuda tudo. E aí eu também fui estudar. Deixa eu ver o que é isso, né? E comecei a estudar e de repente aquilo começou a mexer comigo, e eu tive toda essa resistência de falar, não, mas espera, sabe? Eu não tive meu primeiro contato, não foi com o campo, o meu primeiro contato foi com a teoria, né? E eu digo isso muito para os meus alunos, assim, eu acho que essa é a grande questão, né? Por isso que eu falei sobre esse segundo ponto, que é essa questão da alma do facilitador. Por quê? Porque quando o facilitador se encontra nesse lugar e se sustenta nesse lugar, alma, é que ele é levado pelo campo da constelação para um lugar onde os conflitos não alcançam mais
o facilitador. Esse é o ponto. Então, se você é um psicólogo que está sofrendo perseguição, eu tenho para dizer para você que você está na margem. Aí você fala, mas se você tá vindo, né? Por isso que eu falei, você é mais polido. Eu acho isso sensacional, porque você fala, olha, você que está chegando, essa pessoa está na margem e ela verdadeiramente não vai compreender aquilo que eu estou falando. Porque eu estou falando a linguagem do rio e não da margem, né? Então, o que faz uma pessoa pular no rio é que tem uma fome dentro dela de sentido, né? E que ela abdica desse controle mental, né? E dessa raciocínio reducionista da causa e efeito, né? E pula no rio porque ela quer algo mais. E a constelação só existe nesse lugar. A força dela está nesse lugar. Então, todo aquele que se dispõe a ser um facilitador vai ter que decidir. E aí, meu amigo, você vai pular no rio ou não? Né? Porque é no rio que o negócio acontece. Que é isso que você sentiu. Você entrou no rio e aí o rio foi mais forte, né? Do que toda a construção teórica que você estava sustentando enquanto estava olhando de fora. Isso. E aí eu comprei o primeiro livro, que foi o Nos 100 Centímetros de Leveza. Aliás, quem aqui está nos assistindo, até os cientistas de plantão aí que estão assistindo a gente, né? Sejam bem-vindos, queridos cientistas. Comprem o livro Nos 100 Centímetros de Leveza, porque na nota técnica, eles usaram 4 livros de Bert, Daniela, 4 livros. Então, assim, vamos estudar um pouco mais, vamos frequentar uma constelação familiar, até vocês produzirem um material de maneira mais profunda. Mas um outro ponto que eu separei aqui, Daniela, para comentar qual será que é o grande medo dessas pessoas? E uma coisa que eu li, que para quem está chegando agora, estamos com mais de 700 pessoas. Olha que maravilha. Eu desativei os comentários agora, porque estava uma loucura, tá? Mas no final, eu habilito de novo os comentários para vocês desabafarem no chat. E o que move? E aí depois eu convidei no começo da live, convido de novo, vocês irem no Instagram do CFP e vocês lerem os comentários das pessoas, tá? E existe algo assim, eles estão roubando a nossa área, eles estão entrando, eles estão se sentindo ameaçados, como se a constelação familiar fosse substituir a psicologia. E o que a gente está aqui para dizer aqui não é o nosso objetivo. Aliás, essas duas áreas elas podem caminhar muito bem juntas. Benditos aquelas pessoas que conseguem fazer terapia com o psicólogo e de tempos em tempos fazer uma constelação. Olha que coisa mais maravilhosa. E da onde que vem esse medo, pessoal? Esse medo ele é baseado na escassez. Então, o que está no fundo disso vai faltar dinheiro, vai faltar paciente. Se a constelação familiar começar a ganhar muita força, vai faltar paciente para mim, psicólogo. E isso, pessoal, não procede. Por quê? Porque Bert diz isso sobre o dinheiro, Bert diz isso sobre a prosperidade. A prosperidade, ela é infinita. Dá para todo mundo ser muito próspero. As pessoas têm muitos problemas. Eu tenho muitos problemas, a Daniela tem muitos problemas, você tem muitos problemas, as pessoas têm muitos problemas. Então, tem muito material para terapia e muito material para as constelações. Então, quanto mais o movimento crescer, não vai faltar. A tendência é o quê? As pessoas ficarem mais terapeutizadas, as pessoas divulgarem mais a constelação e cada vez tanto os psicólogos quanto os terapeutas, os consteladores, olha, cada vez eu mais acho que é o seguinte, eu acho que a gente hoje vive uma situação que é novidade para geral, que é esse advindo da geração digital, né, e dessa possibilidade. Por quê? Porque antigamente existia o quê? Existia o profissional e ele ia lá e ele tinha o consultório dele e as pessoas formavam uma carteira de clientes por indicação, né? Indicação de outros profissionais, de parcerias profissionais, e o paciente ele ia cego, né? Como ovelha ao matadouro, porque ele não fazia a menor ideia de com quem ele ia, qual que era, ele não conhecia. Hoje não é assim. Hoje a pessoa se fala, você tem um psicólogo para me indicar? Ah, eu tenho. Ah, você pode me dar o Insta dele? Eu quero conhecer o trabalho dele.
E aí a pessoa vai lá e procura o trabalho de qualquer profissional. Aqui a gente está falando, por exemplo, do constelador ou do psicólogo. E a pessoa assiste alguma coisa ali, lê alguma coisa, e a partir disso ela toma a decisão dela. É a partir disso. Então a grande questão é que essa mentalidade cartesiana, né? Ela não está se sustentando mais. Por quê? Porque as pessoas elas vêm, elas olham e elas se reconhecem na autoridade daquele que fala, né? Elas se encontram no conteúdo que é oferecido e elas querem aquilo. E pode o mundo falar que aquilo é ruim. Ela fala, eu ouvi, eu sei o que eu senti quando eu ouvi, eu sei o que aconteceu comigo, eu quero aquilo. Sabe? Então, neste lugar está o fluxo que eu estou falando. Esse fluxo do rio, tanto para psicólogos quanto para consteladores. E aí a gente entra nesse terceiro ponto aqui, que eu acho que é o olho do furacão da história, que é a alma, que é onde eu falei aqui, olha, se a gente não entender o que está acontecendo na alma, né, a gente não vai compreender esse conflito e não vai compreender para onde ele aponta. Por quê? Porque é uma fantasia, sinceramente, a gente fala, ai, gente, calma, vai ficar tudo bem. Olha, não precisa brigar, tá? Tem para todo mundo, viu, gente? Olha, tem bolo para todo mundo. Isso vai piorar, isso vai caminhar para uma definição. Vai piorar com agora, o tempo, né, Dani? Essa definição, ela não nasce agora. É esse o ponto que eu queria trazer para que, de novo, a minha proposta aqui não é, em hipótese alguma, falar para quem questiona. Eu não estou falando para pessoas que são contra a constelação. Eu não estou falando para recém-formados que estão procurando contra-argumentos. Eu não estou falando com essas pessoas. Eu estou falando com o psicólogo que encontrou na constelação algo que ele quer muito e quer crescer dentro dessa compreensão. É com essa pessoa que eu estou falando. Serve para essa pessoa, vai fazer sentido para essa pessoa, né? Que é o que, na verdade? Quando a gente olha pela perspectiva da alma, a gente vai entender que a constelação, olha o que eu vou falar, está a serviço da alma da psicologia. A constelação está a serviço da alma da psicologia. Então é importante que o psicólogo que ama a psicologia e que começou a sentir falta de algo e encontrou esse algo na constelação, né? Entenda que algo é esse, a alma. A alma. E por isso a constelação está a serviço da alma da psicologia. E nós precisamos aprender a separar a alma da psicologia do órgão regulador. Exatamente. Que é feito de pessoas e ideologias. De pessoas, né, Dani? Porque esse é o grande ponto. Então, se a gente ampliar aqui esse olhar, a gente vai entender um ponto bem importante, que é o seguinte. Vou utilizar essa analogia que você fez da família, que eu achei muito boa. Esse órgão como sendo o pai, né? Nesse papel do pai que impõe regras, né? E todos os filhos brigando, né? Nós, os psicólogos, somos os filhos, nós que incluímos a constelação, somos os filhos que estamos lutando pela inclusão daquilo que foi excluído. É esse o ponto. E o que é que foi excluído? Então, eu vou fazer um breve resumo aqui de algo muito importante, mas eu prometo que vai valer super a pena, tá? Eu acho que vai enriquecer muito os nossos alunos. A gente sabe que Freud é o pai da psicologia, né? Apesar dela nascer de Wundt e tudo mais, ele é o pai, ele recebe essa honra de ser o pai. E ele cria uma teoria baseada na sexualidade humana, no desenvolvimento da psicossexualidade, e ele estabelece essa teoria fundamentando 3 estruturas principais. E tudo aquilo que a gente conhece vai se enraizar a partir daí. Então, ele vai estabelecer a neurose, a perversão e a psicose. E vai dividir
com outras áreas o trabalho com essas estruturas. Então, a partir do momento que ele estrutura essas três estruturas de personalidade, a neurótica, a perversa e a psicótica, ele vai fazer isso a partir de qual olhar? A partir do olhar de entender que a criança nasce dentro de um seio familiar, começa a formatar a sua identidade a partir da sua relação com essas figuras parentais, e a partir do momento que ela começa a encontrar lugares de dor e lugares de angústia, ela começa com movimentos de compensação. Então, os movimentos de compensação, eles são importantíssimos na teoria do Freud, na teoria de Jung, que vai trabalhar com todo o inconsciente em um movimento compensatório, e Bert, que vai trabalhar com todo o entendimento dos movimentos da alma como um movimento compensatório. Então, não tem como a gente trabalhar com a alma se a gente exclui o movimento compensatório. Independente de qual teoria que a gente vai trabalhar, o nosso olhar para a alma é sempre para onde? Para o movimento compensatório. E a partir desse olhar a alma tem uma dor, quando ela começa a se desenvolver, começa a sair desse lugar doméstico, íntimo, né? E começa a formatar uma identidade, começa a se desenvolver, ela, quando tem muita dor, entra num movimento compensatório, e esse movimento compensatório que vai definir os seus objetos de amor. Ou seja, as escolhas que ela faz a partir daí, como escolhas compensatórias. Então, essa estrutura, neurose, que é a estrutura dessa pessoa que busca, que tem culpa por buscar o prazer, né? E que vive brigando com essa sua busca de prazer, mas que tem uma estrutura bem funcional. O perverso, que é aquele que tem um desvio de objeto, ou seja, ele aquela dor é tamanha que ele vai lá e tem um desvio de objeto, e o psicótico que não define a diferença entre eu e você, entre realidade. Então, essa estrutura da psicologia, ela vai dividir esses pacientes. Então, ela vai pegar os neuróticos e vai dividir com a psicanálise, ou seja, a psicanálise vai atender essa demanda. Os perversos vão ser divididos com a sociologia e com o direito. Por quê? Porque, por exemplo, uma perversão. A pessoa era exibicionista, então saía pelado na rua. Isso era um atentado ao pudor. Então, feria, passava a ser um assunto da sociologia, da sociedade, está ferindo a sociedade com o seu desvio de objeto. Ou você é voyeur, que você está lá escolhendo olhar a vida sexual de uma outra pessoa, e se você abusar muito, o direito vai ter que entrar e vai ter que falar, olha, bem, não funciona muito assim. E os psicóticos, a psicologia dividiu com a psiquiatria. Olha, a gente vai ter que usar de medicamentos. E tudo correu lindamente. E seguiu-se, e a psicologia floresceu e se desenvolveu a partir dessa raiz, porque olhar para a constelação é olhar para a raiz. Se você não olha para a raiz, você não entende onde está o problema. Então, se a gente está olhando hoje e a gente quer saber o problema, a gente tem que olhar para onde? Para a raiz. Vamos olhar na raiz e entender o que aconteceu que o conflito está se manifestando aqui em cima. E essa raiz, ela cresceu e ela se abriu como uma grande árvore, e a psicologia floresceu durante um século. Maravilhosa. Por quê? Porque foi abrindo, 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 abrindo. Até que a gente chega nos idos de 1998, que coincidentemente é quando a constelação, logo em 2000, começa a ganhar muita força no Brasil. Então a gente vai ter que olhar e falar, mas espera aí, por que será? Será que tem alguma coisa aí, né? Quando a constelação chega, né? O que será que estava acontecendo ali? E isso está muito explicado nessa nota, né? Isso está bem estabelecido ali na nota. O que acontece em 1998? Começa-se a se estabelecer toda uma fundamentação na psicologia, onde se decide, por causa de um olhar sociológico, né? Que olha, a construção da identidade, a ideologia de gênero e toda uma política social, começa a acontecer uma pressão para que se mude a teoria. Então, foi isso que aconteceu, na verdade. Pegou-se toda a raiz da psicologia, toda essa raiz estrutural da família e do impacto que isso tinha na formação
ação do indivíduo e falou, a partir de agora a gente vai mudar. Vai mudar, simplesmente, a gente não vai mais poder dizer, por exemplo, que as escolhas sexuais se encaixam naquilo que Freud denominou como perversão, como desvio de objeto. Não, por quê? Porque gera preconceito, porque gera violência, e eu não estou excluindo essa argumentação, só estou explicando o que foi que aconteceu. E aí, o que aconteceu ali? Uma desonra gigantesca àquela estrutura. Então, para quem não sabe, eu vou ler um pedacinho aqui da nota, né? Porque o coração da nota é esse aqui, ó. É no artigo 5 da nota da... Cinco dois diz assim, ó, a teoria da constelação familiar parece adotar uma concepção de casal e família de bases patriarcais, calcada na heterossexualidade compulsória, que tende a naturalizar a desigualdade de gênero em relações conjugais e familiares. Essas concepções mostram-se em dissonância com as formas contemporâneas de entendimento sobre família. E aí segue falando mais um mundaréu de coisa, 523 diz, a compreensão da família na constelação familiar parece estar assentada, olha isso aqui, ó, em um pressuposto que naturaliza o vínculo biológico. Ou seja, a constelação familiar afirma que o vínculo biológico é natural. E essa nova psicologia, que nasceu a partir de 1998, ela se levanta contra essa realidade. Então, o que ela faz ali? Ela desconstrói toda uma base que ajuda a alma a compreender a angústia que a constitui. Então, o ponto aqui não é dizer, a minha ideia não é ser exclusiva, de excluir. A minha ideia é ser inclusiva verdadeiramente. Só que o que a psicologia fez? Ela se tornou exclusiva para incluir. E ela excluiu a teoria. Ela excluiu o conflito da teoria, a essência do conflito da teoria, a essência da angústia da alma, que era onde é que ela começa um movimento de compensação. Então, veja, a partir dali ela perde força na alma. Então, ela exclui a teoria, desonra o pai, rompe num lugar de desequilíbrio, porque a sociologia que trabalhava em conjunto começa a determinar aquilo que não era pressuposto dela, porque Bert fala uma coisa naquele livro, como é que é? Constelações Familiares, ele diz assim, ó, a alma, olha que sério, a alma não se orienta por ideologias e nem por exigências sociopolíticas. Essa reivindicação não será reconhecida pela alma. Não se pode dizer tão pouco que os profundos processos psíquicos dependem da socialização. A alma se orienta por leis diferentes do espírito da época. Ou seja, o Bert estava olhando para a alma. E isso é muito importante para a gente entender, para o constelador também, que muitas vezes pega a teoria e tenta adaptar. Para ficar mais palatável, para ficar... E aí o que acontece? Esse lugar onde a angústia da alma, onde o conflito da alma pode existir, deixa de existir. E a psicologia, dentro desse contexto, para de oferecer solução. Porque se o conflito não existe, se o conflito não tem espaço de existir, aonde que a alma se fortalece? Porque o grande ponto não é uma moral que diz tem que ser assim ou tem que ser assado. O grande ponto é o lugar de escuta daquele que se pressupõe ajudante, né? De olhar e falar, tá, mas esse conflito existe por quê? Onde está a dor? E aí, essa alma que encontra a voz nesse conflito se fortalece e se sustenta dentro da diversidade que ela quiser.
Isso é muito, acho que é muito importante, Muito Jardel, a bom, gente hein, Daniela? entender Adorei. essa, Adorei. a gente entender que Adorei nós, suas colocações. psicólogos, Adorei. estamos trabalhando a serviço da alma da psicologia. Então, estamos tentando trazer de volta esse lugar onde esse conflito profundo da alma, com essas figuras parentais, podem existir sim. Muito bom, adorei. Eu vou agora abrir aos comentários para vocês desabafarem. Quem está gostando dessa live, manda uns coraçõezinhos para gente. É muito boa suas colocações. Quando a gente está a serviço, quando a gente está no nosso propósito de vida, quando a gente está no meio do rio, que é a metáfora que a Daniela perfeitamente trouxe, a gente começa a não temer certas coisas. Por exemplo, fazer essa live precisa de muita coragem para estar aqui. Por quê, pessoal? Porque muitos estão calados. Quem que está aqui falando? Sou eu e a Daniela, que a gente está aqui falando com vocês. A gente está correndo risco? Sim. A gente pode pagar um alto preço por essa live? Sim. E eu estou totalmente a serviço, disponível. Se eu for o primeiro a ser queimado na fogueira, que assim seja. Por quê? Porque o Mas eu acho, nosso propósito, o sinceramente, nosso objetivo é Jardel, muito eu acho que a maior, né, gente, Daniela? eu acho que achei muito corajosa a sua atitude de me convidar. Eu não tinha a menor disposição de falar sobre isso, mas quando você me convidou, eu falei, não, vou conversar. Achei muito corajosa a sua atitude, mas acho que a gente contribui muito se a gente começa a olhar e falar assim, a gente começa a se posicionar desfazendo essa atmosfera de ameaça, sabe? Por quê? Falar uma última coisa bem nível alto aqui para a gente olhar para isso. O que acabou de acontecer? Não sei se você sabe, tem um projeto de lei agora de um deputado chamado Tiago, que propõe excluir a necessidade de diploma para psicologia. Isso é apenas um projeto de lei. Eu não acredito que ele vai ser aprovado. Mas o que eu estou propondo aqui é a gente aprender a ler os movimentos. Sim. Sabe? A gente entender onde a gente está inserido, né? A gente entender a ameaça que existe nessa nota e a gente entender o que esses psicólogos da família que estão fazendo o movimento de incluir aquilo que foi excluído, né? E o perigo que essa psicologia sem força e sem alma corre. Porque é isso. Até pouco tempo atrás era a psicologia. Daqui a pouco não vai ser mais, a não ser que a alma volte para a psicologia. Volte a ser honrada neste lugar. E a constelação está trabalhando a favor disso. Nós, psicólogos, que também somos consteladores, estamos a favor disso. Por isso que eu estou falando, não precisa de ameaça. Sabe? Não precisa de ameaça, porque é só sentir a força do rio. Exatamente. A gente está caminhando agora para o final da live. E eu gostaria de acabar essa live dando mensagens de força para vocês que estão aqui com a gente. Então, a primeira mensagem de força para dizer para vocês. Às vezes, pessoal, a gente cresceu muito para estar na casa, em certa casa. Então, se você está lá morando com seu papai e sua mamãe, e seu papai e sua mamãe, eles veem novela toda noite. Aí você fala assim, ô papai e mamãe, eu queria ver uns seriados, né? Vamos ver uma coisa diferente na sala? Aí o papai e a mamãe falam assim, não, porque aqui a gente vê a novela. Talvez seja a hora de você sair da casa do papai e da mamãe com muita honra e respeito. Falar assim, papai e mamãe, eu vou agora alugar uma kitnet para mim. E eu vou ficar lá vendo seriados. E eu honro você, papai e mamãe. Quando eu vier aqui jantar com vocês durante a semana à noite, eu vou assistir novela com você. Porque aqui eu respeito as regras da casa. Mas agora
Eu tenho a minha kitnet, que lá eu vou assistir o que eu quero. Minha segunda mensagem para vocês é que, se vocês foram excluídos de grupos de WhatsApp, eu falo que um grande marco é quando alguém vira aluno meu, Daniela, é ser excluído de grupo de WhatsApp. E quando for excluído, é um batismo para ser meu aluno. Por quê? Porque, porque a gente trabalha com constelação na água, né? Que já é algo que não é tão bem visto assim. A gente fala de espiritualidade, né? De maneiras diferentes, mas a gente também fala de espiritualidade. Muitos dos antigos professores de constelação, que a gente também dá um lugar para eles têm o direito de dizer não. E você, sendo nosso aluno, talvez você seja excluído de grupos. E quando isso acontecer, vai doer. Por quê? Porque a exclusão dói. Mas aí, talvez você esteja já em outro grupo que você ainda nem percebeu. Por exemplo, aqui é muito amor. Aqui, ó, nesse grupo aqui, nessa live, a gente acolhe vocês. Vocês talvez estejam já neste outro nível. E tá Eu tudo já bem. falei um monte aqui, né? A minha O mensagem que mais, de Daniela? leveza Sua mensagem de Rio. leveza para o povo. É isso, entrem no rio. Isso, mergulhem. Não se distraem com os assuntos da margem. Entrem no rio. Sim. Outra coisa importante, pessoal, para falar para vocês. A constelação familiar, ela não vai acabar. Por mais que digam que vai acabar, ela não vai acabar. E eu digo mais para vocês. Se vocês dormirem bem em paz hoje, tá? Este movimento que eles estão achando que vão acabar a constelação, eles estão nos fortalecendo. Por quê? Porque tem muita gente que nem sabia o que é constelação, mas está ouvindo falar tanto de constelação que está começando a me seguir, está começando a seguir a Daniela e vai assistir constelação e existe uma chance da pessoa se apaixonar. E vai falar de constelação. Então, esse marketing inverso, né, que se fala, que a gente nem está querendo fazer marketing inverso, mas já está acontecendo esse marketing inverso, ele só tende a fortalecer o movimento. O que mais para falar para vocês, pessoal? O nosso movimento tem força. Por que tem força? Porque só cresce. Você já viu um movimento que cresce tanto quanto constelação, pessoal? São muitas escolas, são muitos alunos se formando. Eu tenho vários cursos, a Daniela tem vários cursos também. Se vocês fizerem os meus cursos e os da Daniela, eu acho que nem ia dar tempo. Você precisaria de mais de 24 horas por dia de tanto curso que a gente dá. Mas por que a gente dá tanto curso aqui? Porque a gente tem aluno, pessoal. Vocês estão com a gente, vocês estão comprando o nosso trabalho, o nosso serviço. A gente está estudando também para oferecer o melhor para vocês. E existem casos, né, que a pessoa faz uma constelação e fica mal. Sim, porque toda terapia existe casos. Existem profissionais que não são éticos, que não são bons profissionais, assim como em toda profissão tem. Tem cabeleireiro que é mau cabeleireiro, tem médico que é mau médico, tem advogado que é mau advogado, tem constelador que não faz um trabalho bom. E tá tudo bem. Porém, existem muitos consteladores que fazem trabalhos fantásticos, que fazem esse movimento crescer, crescer, crescer. E isso prova o quê? Que a gente está no nosso propósito. Por quê? Porque assim como uma empresa, por exemplo, que ela perde, isso a gente vê muito, pessoal, em empresa familiar, tá? Grande parte das empresas familiares, elas entram em falência até a terceira geração. Então tem um fundador, os filhos herdam, no neto faliu. Por quê? Porque muitas vezes essa empresa ela perde o propósito. O propósito geralmente está no fundador. Ele criou, ele começou lá vendendo bolo de casa em casa, aí ele fez uma padaria, ele fez uma confeitaria, ele começou aí virou uma empresa gigantesca. Só que quando os filhos herdam isso, os netos, porque os filhos ainda viram o pai crescer. Quando chega nos netinhos lá, muitas vezes o neto quer dinheiro. E a partir do momento que ele perde a alma, que é o quê? Oferecer um bolo delicioso para as pessoas, adoçar a vida das pessoas. A pessoa que teve um dia difícil de trabalho, chegar em casa e ter um bolo gostoso. Então, assim, essa ideia, né? Quando isso se perde, fala assim, eu quero ganhar dinheiro, o que acontece? O bolo perde a força, que é o que a Daniela está falando. Perde a alma. E é o que acontece, essa empresa, ela entra em falência. Por que eu estou falando isso? Porque uma boa forma de você ver se uma empresa está no seu propósito é ver os resultados dela, é ver a força dela. Uma boa forma de você ver se um movimento tem força é ver os frutos. E olha os
frutos. Vocês são os nossos frutos. Live com mais de 700 pessoas, a quantidade de alunos. Então, assim, eu estou tranquilo. Eu acho que a Daniela está bem tranquila também. Com certeza. Que Quero te agradecer o convite, bem, né, viu? O que você tem a dizer? Muito obrigada, adorei, foi demais. Eu também adorei. Queria agradecer também as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Mais de 1 hora de live já. Queria convidar vocês que me seguem a conhecerem o trabalho da Daniela. Entre no Instagram dela, vai no link da bio, tem vários cursos dela lá que ela está oferecendo. As pessoas que quiserem conhecer também o meu trabalho, entrem aqui no meu perfil também. A gente tem muito trabalho. Não vamos começar a falar aqui, senão precisaria de mais 1 hora só para explicar o tanto de curso que a gente dá. Mas fica aqui o convite para vocês frequentarem, para vocês serem os nossos seguidores. Eu queria também agradecer a Daniela. Essa live ela é um marco, ela tem todo um simbolismo. Por quê? Porque a gente está vindo aqui a público. A gente está dando o nosso rosto, a gente está falando o nosso nome. Né? A gente não está falando assim, uma comissão que se reuniu para escrever. Não, é Daniela e Jardel. Nós estamos aqui falando com vocês. Essa também é uma live que prova o quê, pessoal? Eu e a Daniela, teoricamente, para os olhos da escassez, nós seríamos concorrentes. Porém, não existe, quando a gente se conecta à prosperidade, à abundância, não existe concorrência. Por quê? Eu quero que meus alunos façam o curso da Daniela. Por quê? Porque é mais curso. Eles têm que estudar muito. Eu recebo alunos da Daniela para fazer meus cursos também. Vira e mexe aparece me formei com a Daniela. Então, juntos nós somos mais fortes. E que fique aqui essa mensagem para vocês que estão assistindo a gente.